Olá, bom dia, oi pesquisadores, eu sou a presente monitor, então acompanhando online. A gente já tardou um pouquinho, né, por conta da chuva, estamos aguardando a pessoa chegar, mas pela adianta da hora, vamos dar início aqui à nossa formação sobre número social. Uma atividade importante de capacitação, né, que são os conselheiros estaduais e conselheiros municipais. Abrimos também essa formação para as instituições formadoras, no intuito de trazer mais conhecimento, mais pessoas, né, para participar dessas atividades. Essa atividade foi proposta pelo Conselho Estadual de Saúde da Bahia, juntamente com a Comissão de Educação Permanente. Eu gostaria de convidar aqui, né, para fazer uma mesa breve de leitura, a nossa secretária da professora para desenvolver. A Secretaria Estadual de Saúde, coordenadora da Comissão de Educação Permanente, é a Teresa. Eu gostaria também de chamar a nossa conselheira Evanilda Brito. Eu vou passar aqui agora a palavra, né, para a nossa secretária executiva. A gente faz uma leitura rapidinha, e em seguida a Graciele, depois a Hilda, e depois vamos abrir os nossos palestrantes. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes e assistindo da Cultura Online. Dizer que é uma felicidade estar aqui hoje, né, nessa formação para os nossos conselheiros estaduais e também entendendo os conselheiros municipais que estão participando aí online. Recebemos da Comissão de Educação Permanente essa solicitação, né, enquanto a comissão que fica à frente dessa demanda do nosso conselho, de fazer esse momento de qualificação dos conselheiros, de tornar esses temas tão relevantes, e resolvemos que a gente, de fato, iria realizar esse ano da capacitação, tendo em vista que no próximo ano que inicia, a gente já vai ter capacitações como essa, para observar os municípios que têm solicitado, né? Nós temos uma demanda aí de solicitações de capacitações que tem chegado com mais frequência, cada vez mais, entender que o controle social precisa mesmo, de fato, uma vida cada vez mais atualizada. E a comissão tem se comprometido em realizar essas capacitações. Frequentemente eu recebo no conselho alguns municípios sinalizando essa necessidade. Então, nós estamos iniciando hoje essa formação para os nossos conselheiros, mas no ano que vem, já se programa, porque teremos outros momentos como esses nos municípios, atendendo já demandas que já chegaram de alguns municípios com algumas solicitações específicas e também nos colocando à disposição para receber outras solicitações, outras possíveis demandas para que a comissão possa realizar essa capacitação, mas também que nós, enquanto Conselho Estadual de Saúde, possamos fazer de apoio, já que é uma das nossas competências, né? Então é isso aí, desde já agradecer as pessoas que estão participando, agradecer também aos nossos palestrantes que já estão aqui, aqueles que participaram dos próximos momentos, e me colocar novamente à disposição para que outros momentos como esses sejam construídos e que os sucessos de cada vez mais fortalecidos. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui no presencial e online em volta. Primeiro agradecer por se colocar para vocês
a felicidade desse momento, porque foi um momento que nós pensamos, planejamos, construímos coletivamente, diante também muito do que nos foi demandado. Como se trouxe aqui, nós já temos demandas feitas pelos municípios, reportando a necessidade de formação. E nós, enquanto Comissão de Educação Permanente, nós entendemos que há necessidade de instrumentalizar os sujeitos sociais para que eles tenham autonomia e sejam multiplicadores nos municípios. Seria premissa básica da Comissão de Educação Permanente. Primeiro, instrumentalizar os seus para que eles sejam multiplicadores. Então, essa formação, ela surgiu muito nessa perspectiva. Antes de estarmos nos territórios, vamos tentar fortalecer nossas habilidades e competências para posteriormente multiplicarmos. E aí, de fato, fazemos o diagnóstico situacional dos territórios e entendemos também a importância da aprendizagem significativa, transformadora, e entender muito os territórios de maneira substancial mesmo. Hoje a gente vai trazer aqui, né, devido os módulos que hoje e amanhã, os instrumentos de planejamento do SUS, e fica muito claro para a gente que alguns municípios que ainda estão distantes de muitos desses instrumentos. Tem municípios que não tratam ainda, por exemplo, sobre o plano anual de saúde. É algo importante. Então, é preciso que a gente tenha um aperfeiçoamento aqui para que a gente consiga contribuir efetivamente com os territórios. Lembrando que os territórios são livres, cada território tem as suas necessidades, as suas demandas, e a gente tem que ter a flexibilidade para avaliar, monitorar isso e tentar contribuir efetivamente. Então, assim, fico muito satisfeita e não vou me estender muito, mas preciso apreciar que todos os colaboradores, os formadores da cidade, contribuir nesse momento, com certeza será muito propício. Os técnicos do SES sempre vestem a camisa e sempre estão dispostos para os desafios que são impostos, né? Esses desafios. Todos os colaboradores, a Maria, que sempre esteve presente aí em todas as formações, participa mais dessa técnica. Silvio também, nosso conselheiro, que sempre esteve muito disposto e proativo, participando dessas formações. Em especial, agradecer a nossa secretária executiva, ela é uma motriz, propulsora de todos os processos, inclusive os processos formativos. E agradecer que é um trabalho em equipe, é um trabalho multititulado e é um trabalho que é feito a múltiplas mãos. Só agradecer a todos, dizer a vocês que aproveitem, com certeza será um momento muito rico, que vai ser um momento que vai abrir, como se mencionou, vai abrir a multiplicação dos municípios. É um momento prévio, digamos assim, né? Para que depois a gente consiga multiplicar os territórios. Então, aproveitem e estamos aqui ansiosos para a gente conseguir agora ser blindado com a profissionalidade investida. A todos os presentes que vêm da online, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui, fazendo essa representação do presidente. Ninguém esperava que essa coisa caia tão forte hoje, mas é importante trazer esse seminário hoje e amanhã pela formação necessária. Estamos precisando e além da informação dos municípios. Nós temos municípios que estão com quase todos os meios de conselho são novos, então o pessoal está de informação, entender o que é os maiores papéis de cada um. Recentemente eu estive em Amélia Rodrigues,
e as pessoas não entendiam qual era o papel, quem era o trabalhador, quem era a pessoa e quem era o usuário. Então, eu tive que dar um auxílio, eu só dei um auxílio para eles entenderem o papel de cada um. Até depois que essa formação a qual eu quero pedir prioridade, porque o pessoal lá é novo. Então é isso, eu acho que é importante essas formações terem acontecendo algo. E a gente está vivenciando novas tecnologias, todo momento tem surgido coisas novas, legislações novas, e é importante que o sistema, para entrar no controle social, fique atualizado, né, professor? É importante isso. Então, para o meu lugar, muito bem, professora, bem-vinda mais uma vez, colaborando conosco nesse processo de formação e a todos que aproveitem esse período desses 2 dias para agregar conhecimento de verdade. Obrigada. Espaço na minha mesa, agora a gente vai convidar, né? Durante o Instituto de Comunidade, sabe? E nós temos um programa de pós-graduação em saúde coletiva do CIUPA, é a professora Carmen Teixeira, que vai falar um pouquinho sobre os princípios e bases legais do SUS. E foi eu vou trazer a mente áreas que contextualizam, mas então, passar para o meu colega que vai trabalhar com instrumento de planejamento, que é uma função essencial aos conselheiros participarem do processo de elaboração dos planos nacional, estadual e municipais. Atualmente, com tanto de prefeitos, muitos são novos, os conselheiros são novos. O ano que vem vai ser um ano de elaboração dos novos planos municipais de saúde. Então, é fundamental que todos os 400 municípios da Bahia as pessoas estejam antenadas em participarem do processo de planejamento. Fundamental que a gente aborde esse. Mas antes disso, eu queria trazer uma breve introdução, que eu acho que ajuda principalmente quem é novo, gente nova. Eu já tenho 40 anos trabalhando nesse processo de reforma sanitária, da construção do SUS. Estava contando para a Gabriela, eu comecei lá em 78, Imagina, antes até da existência da legislação básica, da legislação orgânica, que regulamenta o processo do SUS. Então, acho interessante, nasceu dessa história, dessa história do movimento da reforma sanitária e do processo de construção do SUS no nosso país, que é, como disse o professor Jair, um patrimônio do povo brasileiro, uma política pública generosa, relevante, o maior sistema público de saúde do mundo, com todas as dificuldades que enfrenta cotidianamente, é o sistema público de saúde. Então, é importante que todo cidadão conheça um pouco dessa luta, dessa história, para se envolver, para se mobilizar, para se conquistar essa conquista fundamental da cidadania em nosso país. Então, posso passar rapidinho.
nesse primeiro slide, eu vou deixar à disposição do conselho, que vai repassar para todo mundo, então não vou ler, não vou analisar em detalhe cada slide, não vai dar tempo, mas lembrar que o contexto histórico de emergência da reforma sanitária foi exatamente na luta pela transição democrática e na governo militar. É um momento importante da gente lembrar isso, uma conjuntura que a gente está enfrentando, a possibilidade da tentativa de novos golpes de Estado no Brasil e do desmonte do Estado democrático de direito, tanta luta tivemos para conquistar lá nos anos 70. Então, quem não era nascido nos anos 70, provavelmente não lembra, mas estudou na história do Brasil, sabe que a gente viveu 22 anos de intervenção militar, regime militar, que a gente não recebe ainda na manhã até hoje tentando voltar ao poder. De todo modo, foi uma luta da sociedade, movimentos sociais, para se reconquistar a democracia no Brasil. Isso começou lá na África, e nesse contexto surgiu especificamente na saúde, da reforma sanitária, a partir da criação do CERS, o Centro Brasileiro do Instituto de Saúde, em 76, e da ABRASCO, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em 71. Só uma luta longa, não é? Pode passar. Já em 86, não é? Pode passar. Já em 86, não é? A realização da oitava Conferência Nacional de Saúde, ou seja, a luta começou muito antes da oitava conferência, muito antes disso. Nós levamos mais de uma década defendendo a proposta de criação do SUS, mas começamos lá atrás, né? Ainda no governo Geisel, toda a década de 80 foi uma década na Bahia foi muito importante, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu eleger o governador Valdir, começando o processo de implantação do SUS na Bahia, antes da existência, não é? Para de justiça sanitária, justiça sanitária que nós temos até antes dessa época, Joana Levinha, a professora Rosa Didi, que atualmente trabalha no planejamento na Secretaria Municipal de Saúde. Historicamente veio militar, mas o que eu quero destacar é que lá em 86 conseguimos, por força dessa onda, desse grande movimento social da reforma sanitária, conseguimos realizar em Brasília a Conferência Nacional de Saúde. Foi a primeira conferência com um pouco mais popular. A gente está falando aqui de participação popular. A oitava, que antes da oitava, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, tinha participação popular. Tinha não. Eram conferências fechadas, realizadas convidados técnicos, geralmente para o Ministério da Saúde, pessoas, especialistas em alguma área, mas não contavam com a participação da representação da sociedade civil, popular, que finalizaram a Conferência Nacional de Saúde. A partir daí, o relatório da oitava conferência foi apresentado na Assembleia Constituinte e gerou a aprovação, aí não capítulo da Federal. O Conselho Nacional de Saúde, você devia estar lá provavelmente, não é? E o PDB se prometeu com o processo de reconstrução, de desmonte operado a partir do de uma emergência. Então, você veja que é uma luta longa, começando lá atrás, onde estava a conferência, né? A essa fonte lá em 1986, e aí, ó, grande até voltar a discutir, prometendo politicamente, está aqui, ó. O resposta foi o ministro da Saúde, veio lá, deve estar aí também tribunando, enfim, tem conta lá.
Então, é um compromisso histórico que a gente tem agora, no momento atual, no processo de reconstrução. E por que a reconstrução pode passar? Porque durante o período dos governos Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando, nós conseguimos construir isso na contramão do avanço de política neoliberal, de blocos de financiamento que nunca foi completamente institucionalizado. Eu vou contar toda essa história aqui, e como no meio em outro momento, eu voltar para contar, lembrar o que aconteceu em cada um desses governos. Sugiro, inclusive, que vocês enviem para os conselheiros o capítulo sobre a difícil construção dos que eu ano passado, no livro de Unidade da Redação Coletiva, de verdade, fazendo resumo da narrativa que nós construímos, da história que nós construímos, o que aconteceu em cada um desses governos. Só mostrando em vermelho e passado verdades que foram sendo estabelecidas. A lei de 80, a lei de 42, o Congresso aprovou ainda no governo Collor, em 1990, a 991 foi instituída a norma operacional básica do governo Collor, 91, a norma 93 já no governo Itamar, que é a da municipalização. Não é à toa que hoje a gente está falando de terreiros municipais de saúde, que foi exatamente a partir do processo de municipalização de todos os municípios que aderiram ao processo de construção, que tiveram que criar conselhos municipais de saúde, fundo municipal de saúde, e elaborar o plano municipal de saúde, e daí isso se torna norma, se torna uma regra que deve ser seguida por todos os gestores do sistema de saúde. A norma 96, já no governo Fernando Henrique, quando se avançou no processo de municipalização, vou detalhar isso mais à tarde, estabelecendo dois níveis apenas, a gestão parcial e a gestão plena do sistema. Não conseguiu se concretizar com isso, mas nesse governo foi também quando começou a incorporação de novas modalidades de gestão nos hospitais públicos, com as OS, que são um problema que a gente enfrenta no âmbito do SUS. Pode passar, falando para como amigo. Sim, chegamos aí no governo do FHC2, no início dos anos 2000, com a NOAS. A NOAS trata da regionalização do sistema de saúde, não é à toa que hoje a gente discute a ideia de Bahia tem 9 macro-regiões, 27 regiões de saúde que foi eleitas. Então, os conselheiros também precisam saber em que micro-região eles estão situados, em que macro-região eles estão situados, por sobre o plano diretor de regionalização, a construção das redes integradas. Por que o governo do Estado criou políticas exatamente para estabelecer as redes integradas de serviços de saúde que já discute há mais de uma década? Ou seja, nada é à toa, tudo tem a ver com toda uma estratégia de construção de aos planos de balanço. Fomos construindo, apesar das dificuldades, apesar das resistências, apesar dos problemas que fomos enfrentando ao longo desses 35 anos de construção do SUS, desde 81, ou até mais, 17 anos. E já no governo Lula, a grande mudança que aconteceu no governo Lula foi a aprovação dos pactos da saúde em 2006. E a partir daí se estabelece, inclusive, os instrumentos de planejamento. Provavelmente o meu colega vai falar do Planeja SUS, o que se estabeleceu, do documento de Planeja SUS que estabeleceu os instrumentos. Hoje, quando a gente fala de plano, de relatório anual de gestão, relatório quadrimestral, coisas que os conselhos têm que aprovar, têm que ser apresentados aos conselhos, os conselhos aprovarem para seguir para as instâncias deliberativas superiores, CIF, etc. Isso tudo foi construído já no governo Lula 2, pode passar. E finalmente, chegando no governo Dilma, com o decreto 708, que vocês também me pediram para analisar, esse decreto fundamental da construção da rede integrada, da forma que aconteceu em 2015, com o impedimento da presidente Dilma. E o processo então foi interrompido. O que aconteceu a partir dali, pode passar. Toda a resistência que a gente teve, inclusive com a realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde, no governo Dilma II,
né? Ou seja, o movimento social, o controle social continua organizado, continua lutando, mas enfrentando uma conjuntura extremamente desfavorável, que foi a conjuntura de ascensão da ultradireita a partir do movimento de 2013. Então, também é toda uma análise que a gente faz a partir da crise econômica internacional de 2008 e a ascensão da extrema-direita, que começou aqui no Brasil a partir da jornada de junho de 2013, com o MBL, com o Olavo de Carvalho, com a formação do bolsonarismo, não vou entrar em todos esses detalhes, mas que levaram, inclusive, ao impeachment da Dilma em 2015, ao governo Temer e à eleição de Bolsonaro em 2018. Daqui por pouco a gente não tem a repetição dessa tragédia a partir das eleições de 2022. Pode passar já o último slide para tomar seu tempo. Então, chegando nessa conjuntura, como eu dizia, uma conjuntura extremamente complexa, a de 2008 a 2013, 2013 a 2022, essa conjuntura que a gente está vivendo no mundo inteiro, com fortalecimento da ultradireita e políticas neoliberais, de desmonte do Estado e das políticas sociais, redução do financiamento e, para completar, em 2020, enfrentamos o quê? A pandemia da Covid-19. E aí, realmente, foi, todo mundo aqui já deve ter a memória viva do que foi que vivemos durante o período da pandemia de 2019, com o governo federal negacionista, contra a vacina, defendendo medicação ineficiente, cloroquina, ivermectina, etc. Isso também eu vivi o trabalho de escrever juntamente com a colega minha, um artigo sobre a atuação do governo federal na pandemia da Covid-19, né, que gerou inclusive a CPI da Covid no Congresso Nacional, contando um descaso, mínimo para dizer, um descaso com que o governo federal enfrentou a pandemia e que os estados e muitos municípios trataram de reagir e se organizar para disseminar as medidas de distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, higienização, que depois, quando chegou a vacina, o esforço enorme que muitos estados e da Bahia fez no sentido de vacinar a população, proteger a população. Então, pode pensar, nesse contexto da pandemia, alguns devem se lembrar, aconteceu uma revitalização do movimento comunitário, que estava recuado, evidentemente, né? Estava, vamos dizer assim, completamente subordinado a essa ascensão do pensamento de direita, mas houve uma revitalização do movimento com a criação da Frente pela Vida. Alguns devem se lembrar, os conselhos de saúde fazem parte desse movimento, pode passar. E esse movimento, agora não vamos disso, esse movimento levou à convocação da Conferência Livre Democrática Popular de Saúde, que eu apresentei aquela foto anterior do Lula lá com o pessoal do Conselho Nacional de Saúde. Então não foi também assim à toa, não foi uma decisão, vamos dizer assim, de algum gestor, foi todo um movimento social que cresceu no país inteiro e que levou à realização dessa Conferência Livre lá em São Paulo. E eu analisei com meus alunos a relatório dessa Conferência Livre, que subsidiou o documento da transição do governo Lula, de quando Lula ganhou as eleições em novembro, em dezembro, né, teve toda uma equipe pensada na visão, e essa transição já com a nova ministra Lígia, né, que foi indicada posteriormente, participando desse grupo da transição, elaborou um documento para subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Saúde, que foi elaborado no passado. Então, provavelmente você vai falar disso. Então, o governo da Lígia se pauta exatamente dessas propostas. Daí a retomada da questão da vacina, daí a retomada do programa Mais Médicos, que tinha sido desmontado no governo Bolsonaro, com a saída, inclusive, de 18 mil médicos cubanos, enfim, com a cobertura vacinal caindo, com o aumento da violência contra a mulher e uma série de outras coisas que não vale a pena de eu abordar aqui. Então, pode passar. Então, pode passar e sair do documento da Frente pela Vida. Eu trouxe os links para caso vocês tenham interesse, vocês clicarem no link e acessarem esses documentos que defendem
defendem os SUS, defendem a democracia, defendem a importância da saúde ser considerada um direito de cidadania e não uma mercadoria só acessível a quem possa pagar plano de saúde, plano caso seja um plano popular, etc. Pode passar. Então aí é o último slide, que é exatamente uma foto do que aconteceu nas conferências preparatórias para a Conferência Livre. Aqui mesmo na Bahia eu participei de várias conferências. Você se lembra quando a gente estava organizando a conferência que aconteceu no passado? Vinha umas 5 de gestão de trabalho, da prática integrativa, fui para a atenção primária, da vigilância em saúde. Foi uma coisa muito bonita que nós vivemos no ano passado aqui, mobilizando a participação popular da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, para contribuírem, para mostrar a importância do processo de retomada da construção do SUS, levando o que aconteceu a 17ª Conferência Nacional de Saúde no ano passado no Brasil. Então, com esse tema lindo, amanhã será outro dia, na verdade, já era um outro dia apresentado antes da eleição de Lula, mas já era um dia que a gente está discutindo essa conferência. Então, pode passar. Para terminar agora com essa foto maravilhosa. Pode dizer que eu estou fazendo propaganda, estou fazendo propaganda aqui, porque é exatamente o compromisso do nosso governo, do nosso atual governo, com a retomada da construção do SUS, que nos anima a estar hoje aqui nesse auditório, conversando com vocês sobre o controle social. Muito obrigada. Olá, boa tarde, bom dia pessoal. Estamos aqui de volta, um pouquinho mais fácil. Vamos dar continuidade agora na nossa próxima palestra. Vamos lá. Eu gostaria de convidar aqui Maurício Bezerra dos Santos Filho, ele é secretário de Relações do Trabalho do SUS do Centro de Saúde de São Paulo, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e Conselheiro Nacional de Saúde. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a consolidação do SUS a partir dos princípios do planejamento. Bom dia a todos. Quero agradecer mais um vídeo ao Sr. Marcos, do Conselho Estadual de Companhia. Mais informação de sua apresentação que fez aqui, um resgate, um histórico importante, porque isso é tenho dúvida disso, mas dizem que brasileiro tem memória curta. Mas enfim, sempre é bom ter essa característica na pandemia, é uma questão que a gente é relevante, porque veja, oficialmente mais de 150 mil pessoas morreram, sabe que isso é quem subiu no lugar, mas as pessoas nem já esqueceram. Então eu sempre tenho uma oportunidade nós somos de um governo genocida. Eu tenho ciência disso. Então esse mensagem da pessoa para nós é estranho. Porque meus problemas da chuva hoje, mais de 200 pessoas assistindo, então também um bom dia a todas as pessoas que estão assistindo através de uma tela. Tem uma que a gente traz aqui, que é o legal público. A professora ajudou bastante a sua apresentação, que ela já trouxe ali umas pinceladas do isso que vai tratar aqui. A participação do social para a atividade da primeira vez, que é uma visão do extremo. Mas a gente passa para o processo de eleição da entidade para a eleição para o Conselho de Saúde. E se você não quer essa formação, essa capacitação, eu sempre gosto do seguinte: nós, conselheiros nacional de saúde, não precisamos ser técnicos. A nossa atividade, às vezes, é mais política, técnica,
mas a técnica ajuda a querer ser os conselhos, toda a sua grande maioria, especialmente os municípios, uma estrutura para ajudar, né, nesse acompanhamento dos relatórios, das programações, dos planos. Então, se tem aquela conselheira, aquele conselheiro mais qualificado, vamos dizer assim, ajuda no processo. Mas isso não deve ser principal. A nossa atuação ela é política. Tá bem? Então, espero que a gente consiga aqui fazer aqui um debate. Eu trouxe aqui um videozinho para a gente assistir. Ele é rápido, mas que vai contextualizar de maneira bem específica. Para atender a população em todos os lugares do Brasil, o Sistema Único de Saúde é descentralizado nos municípios e se estrutura a partir da atenção básica. Através do controle e da participação social, nas conferências e nos conselhos de saúde, a sociedade participa de todas as etapas da gestão pública da saúde. A participação da sociedade no SUS garante políticas e investimentos adequados a cada realidade. A democracia é o meio pelo qual o SUS conhece e trabalha as questões mais importantes para a proteção da vida e da saúde da população. Mas para conseguir participar, aprovar e adotar as propostas para a saúde indicadas pela participação social, é preciso saber a ação. Administração pública. No início de cada mandato, o poder executivo corre estabelece diretrizes para a elaboração pelo executivo do plano de saúde para os anos. O plano de saúde deve assegurar a integralidade, a equidade e a universalidade da energia, hidretas e Isso apresenta as propostas do plano de saúde e da programação anual, dos relatórios de gestão para e aprovação prévia do Conselho de Saúde, do CPI, se a
características na briga de definição orçamentária e na lei orçamentária anual. Boa. Organidade. Hoje a parte especial das gavetas diferentes. Orienta e a gestão preventiva de uma gestão mundial. Da gestão vídeo, mais de 5 minutos, contextualiza o que a gente vai tentar aqui passar de maneira mais detalhada para que as conselheiros de saúde, a partir das suas responsabilidades, exigir as responsabilidades aos conselheiros de saúde. A gente não pode esquecer disso. Lembra que quando a gente analisa o relatório de gestão, plano, onde deveria ajudar no plano de saúde, nas programações anuais de saúde, o conselheiro da Conselheira de Saúde está colocando a maioria do plano digital. Sua efetiva. Portanto, hoje, mais a Conselheira de Saúde, que também tem suas responsabilidades, e a gente vai chegar lá logo no ano passado. A professora Carmen já nos ajudou, trazendo aqui as leis, por mais que existam leis novas, atualizadas, essas são as bases que cada conselheiro, cada conselheira tem que ter ali, debaixo do braço. Além do regimento interno de cada conselho, os conselheiros de saúde têm que estar aqui atentos através das suas da Constituição Federal, dos artigos, das leis, porque é isso que vai, de fato, encher todo o organograma do SUS. Então, cada conselheiro tem que estar lá, nessas leis que se fazem. Então, a participação da comunidade está lá no artigo 198 da Constituição Federal, está lá o emprego, que no dia do desenvolvimento das ações de saúde dos serviços privados contratados e conveniados no âmbito do sistema de saúde. Então, aqui as conferências quadrinais, nós temos os conselhos de cada instância, então cada conselho municipal, estadual, o conselho nacional, também, de novo, colocando a capacitação da comunidade, capacitar o plano 142, a partir dos seus primeiro parágrafo dos artigos, de novo, esse aqui tá? Não é outro. É isso mesmo, esse planejamento, plano de saúde quadrienal, programação anual de saúde, tem aqui os instrumentos orçamentário, plano plurianual, a gente vai chegar de um gráfico onde mostra os passos a serem seguidos,
a política fiscal, então nós temos o PPA, a LDO, a LOA, os relatórios de gestão, as políticas de saúde, a partir de plano de saúde, programação. Então, ou seja, a partir da LOA 1, aí chega o que eu coloquei para vocês. A responsabilidade dos conselheiros. Então, está lá na LOA 1, o Conselho de Saúde avalia, ou delibera, ou indica medidas corretivas para o chefe do executivo, seja ele do município, do estado ou, no caso nacional, a presidência da República, a Ministério da Saúde. Mas cada município, cada estado tem essa obrigação, que ao analisar, você tem que apreciar o relatório, seja ele quadrimestral ou anual, e indicar, a partir da análise feita, a partir das comissões, ou de uma comissão própria para analisar crime, todos os municípios têm que fazer essas é a comissão do nosso também. E a gente faz um grupamento de comissões para analisar esses relatórios, para elaborar esses planos. Mas é sempre apreciar e deliberar sobre uma medida corretiva ou apreciação ou reprovação com ressalva ou aprovação. Mas são responsabilidades dos conselhos de saúde. A Lei Complementar 4.1 é essa que rege todo esse cronograma, é de desenhar os processos de trabalho, a Secretaria de Saúde, seja de um superior, ciclo, Estado, sempre um processo de ciclo. Então, os conselhos, as secretarias têm a responsabilidade dos gestores elaborarem, mas sempre passando pelos conselhos. Não existe essa possibilidade do município, do Estado, elaborarem os seus planos, e mandar diretamente para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal. Não, é sempre em conjunto com os conselhos de saúde, que está lá na lei, e deve ser observado. Aqui eu sigo de novo, então para deixar executar avaliando em monitoração, o planejar e monitorar muito mais para os conselhos, execução clara, e avaliar também os conselhos, executar clara a partir dos gestores. E aí a atenção, os conselhos de saúde, os conselhos de planejamento, chama a atenção que de novo é a responsabilidade. Quando o Marcos começou lá, quando a gente está pensando numa ideia de que os conselhos têm que ter as suas responsabilidades, que por muitas vezes está muito mais ali indicação do prefeito, indicação do prefeito estaduais, e ele não tem responsabilidade. Então, já tem que conselho de saúde e depois a responsabilidade. Tá? Essas atribuições da questão da deliberação, mas vai sair do caminho da secretaridade, mas não preguiça a apresentação da deliberação. De novo, não precisa isso. Cada vez mais, a questão que a gente está dando no Brasil inteiro, que os centros municipais de saúde não estão, cumprindo com o seu papel, que é de fiscalizar, de monitorar e de apreciar os planos. Então nós temos um prazo ali, de fevereiro. Antes de encaminhar a programação anual para os conselhos, que é março, antes para começar a enviar o projeto para a LDO. Ou seja, os conselhos têm que ser consultados. Se nós não sermos consultados, tem que ter alguma recomendação, alguma resolução do conselho. Em última instância, vamos ser são deliberações dos conselhos de saúde, todo esse processo aqui tem que apreciar, tem que ser, inclusive ajudar na elaboração folgada, mas quer que não ajude na elaboração, os conselhos têm que ter a participação efetiva. E como será essa participação efetiva? Analisando e aí tomando as suas decisões que sempre, claro, a partir das nossas diretrizes, das nossas conferências de saúde. Veja, o ano que vem nós vamos começar as conferências de saúde. Então, é bom, é legal a gente contar com as
nossas descobertas, nossos números das conferências, mas essa não é a principal função. A nossa principal função nas conferências é aprovar diretrizes a partir de todas as demandas de cada município, de cada estado, para que depois possa trabalhar na elaboração dos planos, seja o plano industrial, seja os planos esclarecidos de cada município. Então, de novo aqui, da liberação, da disciplina de orçamento básico, essa aqui é uma questão que eu posso contar, porque assim, tem muitos instrumentos que colocam as despesas de orçamento básico nos programas de orçamento da saúde. Nem sempre isso é possível. Então, é uma questão que a gente traz, que é, por exemplo, se a gente tem uma empresa de saneamento básico, não sei se aqui a Bahia tem, ou aqui em Salvador tem, se tem uma empresa de saneamento básico, cobra isso, seja através de uma taxa única, seja através do IPTU, seja através daquele boleto que a gente recebe, os municípios não podem incluir esse gasto dentro do ordenamento orçamentário do SUS. Não pode. Só assim não existir essa cobrança. Tem uma área que a gente vai muitas vezes para o município ou estado cumprir lá com o respeito à sua contribuição ao SUS, a gente coloca essa verba, ou esse custo a mais no orçamento básico. Mas não pode existir. Só assim não existir essa cobrança. Tem uma área que a gente vai muitas vezes para o município já foi avaliação do quadrimestre da gestão. Essas avaliações quadrimestrais, elas são para mas não servem para reprovação. Elas são analisadas e, a partir dessa análise, os conselhos devem deliberar sobre recomendações. Então, ou seja, esses relatórios quadrimestrais, eles são a cada 4 meses. Está cumprindo a programação do nosso saúde? Está cumprindo com o plano estadual de saúde? Ele está cumprindo com o PPA? Se está ou se não está, aí sim os conselhos irão deliberar sobre recomendações que podem ser, a partir de chamar a atenção. Olha, esse programa de saúde aqui, ele está muito abaixo da meta que foi estabelecida no plano. Ele está muito acima do que foi planejado. Se está muito acima, pode não vai para frente. Ele foi subvencionado na hora da coisa. Não, essa tem que estar dentro a esses relatórios quadrimestrais. Diferente do mais relatório da profissão, que leva a apreciação à aprovação ou reprovação. Frente ou aprovação. São ressalvas. A execução. Os relatórios quadrimestrais por quê? Porque ainda é execução daquele plano durante o ano, programação durante o ano. Mas o PAC não, o PAC você vai analisar ele em março do ano seguinte, até março do ano seguinte. Então, ou seja, já uma coisa errada. Você quer ver no setor, cumpriu os 15%, cumpriu os 30%, cumpriu os 25%. Então, PAC é uma apreciação na aprovação ou reprovação. Qual momento nós estamos hoje? Hoje nós estamos na década, na parte do ano ou o ano seguinte. O que cada conselho tem que fazer? Por exemplo, o Conselho Nacional aprovou a resolução 745, a qual define as prioridades das ações de saúde para o ano que vem, programação do ano que vem, e ele então, cada espera que, por exemplo, o Conselho Estadual da Bahia fez esse processo. Então, tem que ficar olha, pessoal, ao encaminhar projetos de lei de direção sanitária para a Assembleia Legislativa, caso do Estado,
tem que prestar atenção nas nossas diretrizes aprovadas na nossa última conferência estadual, municipal. Está cumprindo as diretrizes que foram aprovadas nas nossas conferências? Se não está cumprindo, está aqui as sugestões. Olha, você fixa todas as diretrizes aprovadas das nossas conferências, as principais, em especial a de orçamento, indica ao governo que a LDO a ser encaminhada para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Municipal, tem que sair das normas de respeito ao orçamento. Então, nós estamos nesse momento aqui, LDO e a programação da Lei 25. A gente não pode depois reclamar, você não pode reclamar, mas não está sendo cumprido as diretrizes do orçamento da conferência. Mas o Conselho fez a sua parte. O Conselho indicou as suas diretrizes, aprovadas nas conferências, para que o governo coloque no projeto de lei orçamentário, para que como aprovar, se transformar em lei orçamentária, para 2025 sejam contempladas. Nós vamos esperar isso. Os conselhos tem que ser uma orçamentária, que é a eleição. Nós só pela boa vontade de cada conselho, não são missões, responsabilidades de cada conselho municipal, de cada conselho estadual. Então a gente está nesse momento agora, o governo, as câmaras, a Câmara Legislativa, tem que aprovar antes do recesso, para virar lei orçamentária. Então, está em todos os momentos de negociação, agora acontecendo nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal. Está exatamente nesse momento. Vamos chamar a atenção. O artigo meio 41, coloquei aqui o artigo inteiro. 141 de 2012. A nossa lei, que tirou essa que está aqui, debaixo do braço mesmo, cada conselheira, cada conselheiro. As infrações dispositivas dessa lei complementar serão punidas, segundo o decreto-lei 2042 de 7 de dezembro de 1950. A lei 79 de 1950, decreto-lei também 67, junto aos demais órgãos de legislação pertinentes. Mas Maurício não falou de uma lei de 50 e de 40 e 67. Esse é o nosso programa que está vigente. Vamos para as responsabilidades. Se os conselhos, eles são os conselheiros, aprovarem lá o relatório da manutenção, as contas do município, a conta do Estado, e depois essa secretária de saúde, conjecturando a contribuição para a operação que fez, e os conselheiros também assinarem as contas, podem ser contratados. Não vamos esquecer disso. É uma lei, de novo, 50, de 40, 67, que não se pode operar. Está vigente. Vamos prestar atenção na hora para quem está online aí. Presta atenção na hora que for analisar os relatórios da nossa decisão, as prestações de contas conhecidos que nós aqui do Estado. Aí, Marcos, eu tomei a liberdade de trazer aqui um tema importante. A professora Gabi falou das UES, das ECIPs, dos convênios diversos que tem, mas hoje o que está muito vigente para nós, e de maneira muito ruim, são as emendas parlamentares na saúde. E por que eu trago isso? Porque também é responsabilidade dos conselheiros a entregar a execução dessas emendas parlamentares. Que é dinheiro, porque assim, não dinheiro novo, não é uma benevolência do deputado, não. Eles trafegam emendas parlamentares, compõem isso com o Jornal da Saúde. Então não é dinheiro novo. Se fosse dinheiro novo, já teria um problema, porque muitas vezes atrapalha a sua regionalização, atrapalha nos territórios. Muitas vezes vem uma ambulância, não tem logo
E vem a mudança, o prefeito, a prefeita, o deputado tira fotos, mas não tem nem equipe para colocar no negócio. E aí fica aquela unidade lá e foi dinheiro que não é plano. Tem uma questão de outras boas. A prefeitura quer outras boas, perfeito. Cumpre outra som, vem querendo economizar, não tem técnicos para fazer funcionar aquela educação. Essas educações de alta tecnologia têm prazo de validade que aconteceu em algo recente. Na estação passada, não sei quem fugiu aqui no nome agora, não coloquei de colocar. E aí o prefeito, ao assumir a secretária de saúde, ao assumir que foi, ela sabia que existia a legislação, foram procurar quando perdeu a manutenção, quando perdeu a garantia, o ultrassom foi escondido numa parede falsa. Ele não podia descartar, porque claro, componentes radioativos ali, esconderam ele atrás da parede. Mas receberam compraram, mas para receber fora dentro da eleição. Essa reunião desse ano, eu digo para vocês, a execução dessas parlamentares, quando foi em maio desse ano, já está de 90% de executado. Executado. Fica na eleição. Então, vamos prestar atenção nisso, pessoal. Não é pouco recurso, vou mostrar aqui. Fiz um recorte, Marcos. Fala das parlamentares da Bahia. Vocês vão ver quanto de criação. Vamos lá, então. Então, de novo, que eu falei que a professora Carmen não havia passado. A partir da emenda constitucional de 2015, a emenda constitucional de 2015, lembra quando teve o golpe da Fazenda Viva? Em 2016, né? Então já começa aqui, o parlamento querendo ter mais poder junto da legislativa. Então, mais de 50% de todo o montante são obrigatórios da saúde. Mas pode dinheiro do SUS, não é bom? Não é bom, de novo. Primeiro que compõe o SUS da saúde, não é dinheiro extra. Tá? Então, não é constitucional, não é recurso extra para a saúde. Então, é importante a gente ter isso. Quando tem aquela forma, teve um caso jornalístico, eu passava lá na Aracaju, o conselheiro falou assim, a nossa secretária falou no treino do conselho que deputado não assinou não sei quantos milhões. Se não fosse esse deputado, a gente não viria esse dinheiro. Vocês imaginam a influência que isso tem no conselho de saúde. Então, ou seja, primeiro, não é dinheiro novo. Outra questão muito grave. Essas emendas parlamentares, essa para investimento. Tem que peça de novo ter esse problema, de você colocar um documento que não tem nem como operar. Mas era para investimento. Uma reforma do OBS, uma reforma do UTI, uma reforma do hospital. Mas olha o que está acontecendo, o 95% das emendas parlamentares são para cheio. Tem que peça de novo ter esse problema. Ou seja, não é dinheiro novo. Compõe o constitucional e ainda está ficando cheio. Se aquele deputado daquela região, por exemplo, não for mais eleito, vivendo o outro que é contrário, tem vários deputados que são contrários, presta atenção aqui, aquele município vai ser prejudicado por execução de programas. Porque a iniciativa do deputado. E não é uma pena, é igual. Aí, trocada, porque o deputado quer fazer. Essa emenda minha que eu trouxe para o Estado, essa emenda minha que eu trouxe para o município. Então, se o deputado não quiser mais encaminhar, o Ministério vai ter que correr atrás de todos os programas de saúde, seja ele assistente farmacêutica, seja ele mais velho, às vezes sorridente. Então, o Ministério da Saúde vai ter que correr atrás.
95% hoje são para tá? E outra questão, tá? Não fazem parte de transição, de novo. Eu tenho recurso, mas não vai. O deputado, quando ele coloca emenda, ele não vai chamar lá o prefeito, a Secretaria de Saúde, e o seguinte, ó, eu tenho 2 milhões de emendas, o que o município efetivamente está precisando? A partir das diretrizes aprovadas nos municípios. Vai fazer isso. Ele quer mostrar que ele não tem. Então, não fazem parte daquelas coisas de saúde. E ali é recurso todo, isso é no geral, para a saúde. Eu coloquei que 50% da carga da saúde. Isso quer dizer que nós temos bilhões de reais total de emendas para todo o país. Mas só para a saúde está aqui, 25.900. Esse ano já aumentou, 27,8. Só para a saúde. Tá bom? Esse é um plano geral. Coordenado 2.607 emendas, né? 2.457 indicações, entidades indicadas, 10.054. Porque não é só para os municípios, as entidades como essa, também recebem parlamentares. Essas casas recebem parlamentares. Entidades beneficentes também recebem parlamentares. Está em 3.344 entidades beneficiadas. Tá certo? E municípios 5.247. Tá certo? Só de desenvolvimento econômico. Só de desenvolvimento Então, são 157 emendas, 473 entidades beneficiadas e 409 municípios de nenhuma emenda. Ou seja, todas estão em plena execução. Quase de emendas comunitárias. Quase está no país. Então, conselheiros e conselheiros vão prestar atenção nessas emendas parlamentares. Não é 27 estados da Assembleia Federal, a Bahia como quase R$1 bilhão. Então, como está aqui? Está pequeno aqui. Mas, ó, investimento. Então, 940 aqui, apenas 45 milhões. 940 milhões. 45 milhões é para investimento. Não for 5% lá. Então, só 45 milhões dos 941. Vamos ver para você. 896 milhões nos meses. Isso aqui é 20 da página, de todos que me devem pesquisar, de investições, quando nós falamos de saúde, não é né? Nós somos dados oficiais. Os 196 milhões para o total dependência dessas emendas para custear todas as programações funções da saúde do Estado. Então, está aqui a distribuição, esse é possível. O seio e o amarelo é de investimento. Então, a atenção da só. 68% molequeira, 68% da atenção básica e 11% uma coisa para assistência hospitalar. Não é bem, né? Então, mostra aqui o gráfico como está sendo distribuído para os diversos programas e funções. Ainda, na natureza,
dessas emendas parlamentares. Então, pessoal, entendemos de maneira de saúde, precisamos ficar atentos. Se o gestor não quiser discutir isso com os conselhos, tem que ser cobrado com os conselhos. Tem que ser cobrado. Primeiro, ele vai parlamentar, é recurso público. Como o isso funcional, a prefeitura está recebendo esse recurso com parte da outra federal. Não é recurso que ele chama de fundo. Não é dinheiro do parlamentar, que ele virou lá no lugar, leva no gabinete dele. Muitas pessoas até imaginam isso. Não, isso aqui é o salário do deputado, isso existe. Isso existe. Tanto não aparece lá, a foto da conta da finança, por exemplo, não é que ele tirou do bolso dele. Isso aqui é recurso público. É recurso que compõe isso. É contrapartida federal para os distritos e para o Estado. Nós precisamos ter efetiva observação da situação orçamentária dessas medidas parlamentares. O Centro Nacional de Educação que produziu aquele vídeo de introdução, e fica aqui a discussão sendo aberta. Para quem quiser fazer pergunta, através do chat aí no YouTube, mas fica à disposição. Obrigado, pessoal. Olá pessoal, nós temos algumas perguntas aqui que foram enviadas no chat, né? Perguntaram se o envio dos relatórios deve ser realizado pela gestão e se o conselho não coloca na pauta ou não entrega os pareceres, o que fazer? Qual a responsabilidade? Bom, em março, a época já coloca que em março é o primeiro relatório quadrimestral. E assim, consequentemente, a cada 4 meses, a gestão tem que encaminhar, precisa ser apreciada. Então, é responsabilidade da gestão encaminhar. Se não encaminhar, tem que cobrar. Se esse cobra efetivamente a partir de uma recomendação, de uma resolução do conselho. Não é de pouco. O presidente chega lá, o secretário e dizer, eu quero relatório. Não é assim. Se não encaminhar no prazo legal, tem que ter uma resolução e dos conselhos municipais, do conselho estadual, não encaminhou, tem que sair Se as empresas não fazem parte dos planos nem dos programas, como os conselheiros podem ter acesso e acompanhar essa execução? Não, são coisas. Quando eu falo que as emendas parlamentares não fazem parte dos planos, mas lembra que eu coloquei que é para custeio, basicamente, fosse a sua grande maioria para investimentos. Tudo que é recurso que vem do mundo a fundo, tem mundo nacional, vários fundos municipais, vários fundos estaduais. É recurso que tem que ser observado a sua execução. Isso é tarefa, vamos dizer assim, é responsabilidade dos conselhos estaduais municipais. Então, depois que a gente tiver a oportunidade, ao entrar nesse site Fundo Nacional de Saúde, para cada emenda dessa, tem uma portaria, tem uma função ali. A nossa sorte, vamos dizer assim, diferente das emendas, é bom aqui colocar na imprensa, que é uma verba que fica direto no mundo futuro. Mas o nome correto são emendas parlamentares individuais com transferências especiais. Esse é o nome correto que está colocado. Na saúde não tem, por enquanto. A gente não sabe. Então, todas as emendas que são destinadas à saúde
ela tem uma portaria específica para determinada função, subfunção ou programa. Então, é uma emenda parlamentar para custear o painel, para determinar o município, tem que estar lá na portaria, não. É uma emenda parlamentar para custear a assistência farmacêutica, também vai estar na portaria. Certo? Então, ela é carimbada, ela não é aleatória. Diferente dessas emendas individuais de transferência especial, as emendas fixas. A saúde não tem isso, mas existem movimentos, inclusive na atual legislatura, para que os municípios tenham mais flexibilidade na execução desses emendas. Leias aí a possibilidade de quando quiser investir. As emendas fixas, como classificador das pessoas, cai na conta da prefeitura, sem especificação para que você gaste. Só isso, isso é a sociedade. Isso representa, eu não coloquei aqui em Minas Gerais, mas representa cerca de 11 bilhões de reais só de emendas fixas. Cai direto da prefeitura e o prefeito faz o que quiser, literalmente. Diferente da saúde, por enquanto, na atual legislatura, tem que ter vinculado na portaria, vinculado no programa que será financiado, uma suposição que será financiada. Então, os conselheiros têm como sim saber quais são os programas e sobre que funções estão sendo financiados a partir das emendas parlamentares. Só para reforçar que, como assessora do DPE, então, se possível, só sinalizar o nome e o município de organização para poder a gente ter uma ideia melhor. Nos perguntaram se aqui referente se o conselho não entrega os relatórios referente às contas e o que temos que fazer, né? Que já falou também um pouquinho. E sobre a responsabilidade do conselheiro, qual a responsabilidade do conselheiro em fazer cumprir esse papel? Em relação à eleição do conselho, eleição partidária das multas, Diana, não é isso? Então, a pessoa que gostaria que fosse feita uma explanação sobre a eleição do conselho no período da eleição partidária municipal. Sempre vai gerar projeto do conselho, com as instituições, tem que prestar atenção nisso. Se tem muita interferência política, e não quer dizer que a interferência política seja ruim, não é isso, mas ao fazer no mesmo ano o processo de eleição dos conselhos com as eleições municipais, por exemplo, não é bom, porque tem essa influência política partidária, a gente chama muito de tem um termo sobre Aracaju, sobre Sergipan, né? Tem uma coisa de volta de cabeça, né? Então, assim, vai tratar muito isso. Não é bom, oralmente não é bom fazer isso. Então, sempre vai dar um tempinho, fora de ouro, mas sempre prezar que não se faça no ano de eleição, especialmente eleições municipais. Mais alguém tem alguma pergunta? Aqui no chat do Ciro, leu as perguntas que tinham. Marcos. Vamos chamar agora o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Gêmeos. Primeiro, assim, parabenizar a Paulinho pela apresentação, tá ligado? Parabenizar a Paulinho pela apresentação, agradecer a professora Vera Teixeira, nós estamos aí com o público bastante significativo. Queríamos que aqui conselheiros estaduais, principalmente, o que é um público-alvo, para estar aqui presente, certamente amanhã, durante a tarde, nós teremos mais alguns conselheiros. Mas eu agora que primeiro parabenizar pela sua forma assim com insistência então, nesse debate, que estava muito, diria que, fora do contexto do movimento social, que é a questão das emendas, elas que são recursos que chegam para os municípios e para o Estado, que às vezes acabam fugindo mesmo, não só
utopia, de achar, mas que pede um arcabouço do planejamento. Não tem planejamento que suporte tanta intervenção e boa parte dos municípios, não só ali na Bahia, também no Brasil, eles sobrevivem das emendas. Tipo, quando o Brasil suspendeu as emendas, o município quebrou, né? Eu já estava do ponto de vista do vídeo. Quando a gente vai para a comunidade eleitoral, os ministros da deputados, ou aqueles prefeitos ligados a deputados, lá colocaram emendas no município, provavelmente. Então, isso demonstra também o quanto tem intervenção do ponto de vista da democracia do município. Procura muito mais, além só da cidade de colocar recursos e infraestrutura nas relações da saúde. Você faz o inicialmente e coloca lá para a autoria adaptada. Então, colocando aqui também que as organizações não devem minimizar. Porque a emenda funcional está bem sempre. Agora, também o entendimento ela também precisa passar por esse arcabouço de planejamento. Outra questão também que eu acho que precisa trazer é que, de fato, eu acredito é que existe um grande impacto na economia social. Eu tenho uma necessidade da educação, de um plano como esse, como CDs, nacionais, estaduais, municipais, momentos como esse, é bastante colaborativo, mas isso é mostrar o compromisso individual dos municípios. Não adianta a gente criar um processo de formação e as pessoas acabam não se comprometendo. Parte das fazelas que os municípios têm sofrido, tem municípios que têm conselheiros que têm mais de 10 anos. Tem conselheiros não só aqui no Conselho Estadual de Saúde da Bahia, mas conselheiros do Brasil, tem mais de 10, 15 anos que atuam como conselheiro e já fizeram várias capacitações, educação permanente, várias mudanças na legislação do SUS foram feitas. E que a todo tempo a gente parece igual com o início, não? Qual é a maior dificuldade do controle social na nossa pessoas, na educação e isso não se demonstra na renovação do espaço. Eu não conselheiro, no Conselho Municipal da Bahia, meu presidente jamais me tirando, o presidente do Conselho, surdo, ele jamais me tirando lá, ele estava que era todo o funcionamento do Conselho, ele era presidente do Conselho de Saúde, do Meio Ambiente e da Criança e Adolescente. Então ele estava lá, era quase uma autoridade nova. Então, como é que a gente também linka isso? Eu também queria ouvir um pouco sobre isso. Acredito que vai encerrar que o Conselho Estadual da Bahia se sente muito feliz de ter você aqui, ter a professora Gá, principalmente por conta desse cultura social, dessa sala, até para a gente ver o quanto, e inclusive o que a discussão que vocês dois trazem é muito mais do ponto de vista, eu também queria ouvir em relação a isso. Eu acredito que nós deveríamos começar a pensar em informação para a pandemia. A gente precisa começar a pensar em formar a gente precisa começar a pensar a formar pessoas para lidarem com a gestão pública. E a função de conselheiro era transitória, como conselheiro era como se a gente dissesse que aquelas pessoas eram atuar aqui o tempo todo. As pessoas têm muito utilidade inclusive. A ciência desse processo de formação, como a justificativa das suas permanências. Elas começam a dizer, não tem ninguém que esteja formado, que tenha o conhecimento dos riscos, mas que as pessoas queiram ficar 10, 20, 30 anos para a legislação diz que você só vai ficar 2 anos para rodar com mais 2. Você aí informa, porque como é o próprio Ministério da Saúde, aí informa a personalidade da gestão pública, e o entendimento que o Conselho Nacional poderia pensar em trabalhar isso. Nós precisamos que para os trabalhadores, nós, professor, no sentido que nós temos feito a discussão da participação social, temos discutido a participação e a importância do controle social, no sistema público de saúde, mas
acredito no debate democrático. Não se implementa conselho de saúde na estrutura democrática. Você não consegue ter força de conferência em gestão que não tem a percepção do que é a importância da participação social. Se você não tem isso, você não tem pessoas que trabalham a gestão participativa por dentro das gestões, o que acontece? Você vai ter sempre conselhos que vai estar lá, dizendo, não está conseguindo. Você vai ter conselho que, embora ele esteja lá, numa série, mas ele não consegue fazer uma análise de um plano de saúde, ele não consegue fazer a análise do nada. Então tem algumas questões que a gente precisa trazer, eu acho que o Conselho Nacional, ele pode nos ajudar nesse debate que a gente quer macro. Eu acredito que a gente precisa atualizar ao 842. Precisamos atualizar o 842. Nós precisamos pegar as resoluções do Conselho, que para público, as previsões do Conselho, ele precisa estar atualizado do ponto de vista de quem é deliberar. Olha o Conselho Deliberativo. Se as políticas públicas não passam por aquele Conselho Deliberativo, ele delibera o quê? Às vezes a gente vê a reunião do Conselho, que é diversa. Eu nem falando aqui da Bahia, que já estava pegando dúvida do Estado. Aí a reunião até de hora, aqui dentro, olha assim, que a gente fez, eu não tenho nenhum problema de conversar com fazendo também. Mas olha assim, que a gente fez, pessoal, foi na semana passada, a nossa rapaz, nós gravamos de 2 da tarde até mais ou menos 18 horas da noite, de sentindo a paz, sentindo a paz, e aí quase que a paz de alguns pais, e nós não conseguimos uma contribuição do conselheiro. Não houve uma modificação, não houve uma proposta que alterasse, porque os conselhos, em geral, eles propõem o diagnóstico. Às vezes tem conselheiro que faz uma peça orçamentária, uma peça de planejamento, e ele consegue enxergar até a vírgula que não colocaram por lá, mas não consegue, do ponto de vista buscar aquela função do conselho que é propositiva, quando você propõe que muda a realidade da capacidade de você ficou mudando, não é a capacidade de você reconhecer a realidade, porque a realidade às vezes é pela rádio, na televisão fala. Eu queria agradecer a Molina por ter ouvido tanto a professora quanto você honrou aqui para que a gente pudesse ver. Por isso fizemos essa formação aberta para as instituições como a DUNA. Aqui é Graciela, ela coloca isso aí. Nós fizemos essa construção aqui, ela talvez é a maior construção de educação permanente que o Conselho Estadual de Saúde já fez na história do Conselho. E nós construímos esse espaço aqui coletivamente, foram as 5 ou 6 reuniões da comissão e a discordância da metodologia. Que a metodologia tem que ser ativa, mas os atores ativos eles não chegaram ainda, mas espero que eles cheguem daqui a pouco. Nós abrimos para as instituições formadoras, as universidades que estivessem aqui, e nós fizemos questão de convidar pessoas por cá, como a Mauri, para que também não tivesse aquela coisa de nós como nós dialogamos para ver. Também aqui para um conselho municipal, né, que é a minha aqui presencial, aqui no programa com carro, e abrir de forma assim em geral, uma mobilização nos conselhos, 417 conselhos municipais da Bahia não saber, tá? Chegou a viver de todos os conselhos da Bahia, então a mobilização foi feita, ela está sendo feita, mas a gente espera que durante o processo da tarde a gente possa ter almoço, ter lanche. Então, assim, nós corremos atrás de agradecer a Deus e todas as comissões, para que de fato a gente possa construir o Hospital Público da América. E parabenizar a nossa residência. Nós somos o Conselho da o único conselho no Brasil que tem residência nesse conselho. Então, o conselho totalmente na fase de formação também, não pode estar no debate da política. Então, nós é isso aí.
Acho que esse desafio que a gente tem que conseguir fazer com que as coisas vão efetivamente e tem você que manter nem pode avançar na capacidade. Então, é ter um desafio a gente pensar no controle social, tentar na efetiva mais crianças, mas a partir de diversos problemas colocados, é o melhor sistema único que ele tem. Isso não é romantismo, não é filosofia. Isso é de fato. Eu tive a oportunidade de ser convidado a participar de uma entidade internacional e a Colômbia está mudando o sistema de saúde para se aproximar dos cívios. Eu tive a honra de ser convidado para falar sobre o SUS, a Conselheira Nacional de Saúde, e a Colômbia, eles querem entender o que é ser conselheiro. Mas o que é isso? É alguém que vai ajudar? É alguém que vai localizar? É alguém que vai trabalhar no SUS? E a gente ajudou ali, uma senadora, que era meu ministro da saúde, nessa explicar que eles sentem uma admiração misturada está aqui na nossa América Latina. Diferente de estar na Europa, está no Canadá, nós estamos aqui, nós somos recentes. É sempre eles, a coletiva, profissional de saúde, que tem deficiências, tem, nós estamos no Brasil, mas no continente. Com diversas dificuldades, seja de território, seja de parte militar, mas hoje nós temos ações que esse problema que nós vamos lidar. E é sempre um desafio. Porque assim, falta recursos, nós somos nós temos uma grande, sempre popular, não temos dinheiro. Então, vai chegar a 240 bilhões de reais. Mas tem dinheiro para que muitas vezes acontece dinheiro. Que aí conselhos de novo, a grande responsabilidade de uma pessoa que tem recursos de ganhar. Dinheiro não me fez no pé, não tem recursos. E mais receber emendas parlamentares, e se o prefeito, e vamos eleger para uma eu tenho aqui um exemplo lá nosso aqui, pertinho daqui, a prefeitura de Roça que fala, explica o dado público. Já me fala Maurício, fica falando isso. Eu falo, eu dado público. Isso tem que ser colocado todo, para dar um exemplo. A prefeitura de Parece São Miguel, Boas, e o mercado todo de menos familiar, quase R$500. Isso aí é isso. Além do você mercado tem quase R$500 por habitante ano. Hoje eles são legais. Cheio de tudo. No mundo, todo recurso. Será que não é forma de recurso? Prefiro não comentar. Mas assim, quem é o prefeito dessa cidade? Alguém sabe dizer? Essa cidade é o primeiro presidente da Câmara Federal. Foi eleito com quase 70% aos 82 anos de idade. Vocês entenderam o nome que o Marcos coloca muito bem? Essa é a Câmara influenciando, inclusive, na democracia do nosso país. E um candidato alheio que não seja efetivamente um deputado dele, mas nunca
Mas o fim é o que a igreja deveria mandar daqui. Então é isso que eles não falam. Então, assim, estou batendo essa tecla porque tem nossa responsabilidade. E não é uma responsabilidade voluntária, é uma responsabilidade efetiva. A partir dela também, no final. Não tem que acreditar que eu estou muito. Não ligo o que eu quero. Vou. E os conselheiros, e lá no bairro, depois o problema tem a constância uma doença do conselho, é esse que me deve, os conselheiros devem ser responsabilizados. Devem ser. Então, o conselheiro tem essa questão da renovação, que é muito difícil. Deus é o conselheiro municipal, conselheiro estadual, o Conselho Nacional de Saúde. Então, assim, há uma quantidade de renovação. Porque, primeiro, você não tem salário. Você está no cargo de realização pública. E o máximo que você tem é a diária, você pagar o hotel, a alimentação. Né? Então, você não tem um salário. Então, não há para uma questão. Porque a gente tem que atores e atrizes, definitivamente que o conselheiro, essa função de relevância pública tem grande relevância pública, mas por muitas vezes não tem liberação de levar no trabalho, muitas vezes redes também as mulheres, crianças em casa, muitas vezes, tem que deixar hoje, já dá fome, levam um filho, não sei para onde, com a mãe, com a irmã, deixa uma creche, e vocês, as mulheres cada vez, muitas vezes mais difícil participar. Que como muitas vezes também, essa consciência que essa capitão. Veja, alguém foi só fora, esse ano não precisa falar. Do Conselho Nacional de Saúde, porque tem conselheiras, que tem plano privado. Como você vai defender o SUS se você tem plano privado? Você não sabe da realidade. Não sabe da realidade. Eu tenho uma filha de 8 anos. Ela faz tratamento dentário lá no prédio perto de casa. Tem que fazer, tem que entender o processo. E eu chego lá com o cara errado, eu falo, o processo é normal. Entendeu? Tem que ter atenção, entendeu? Não tem certeza do que ele faz conselheiro. Fica machismo, fica só criticando, é isso que eu acho bom. Na hora de elaborar, ele elabora, ele tem o diagnóstico, ele faz a análise, mas não sabe elaborar porque ele tem evidência. Então, assim, pessoal, muito fraternalmente aqui, mas os outros conselheiros, saúde, então, isso tem essa responsabilidade, né, de trazer esse alerta, para que eles consigam, de fato, efetivem o seu papel de controle, de fiscalização, mas também de elaboração para os SUS seja cada vez mais uniformidade. Nós tivemos o TRIS, o Conselho Nacional de Saúde, assim, tantos outros conselhos que perderam aí. O inominável da gestão passada extinguiu vários conselhos, está sendo renovado a partir de legal, mas o Conselho Nacional de Saúde, o TRIS, também foi extinto. Toda a sua sobrevivência. Mas tivemos aqui o 3. E não tem dúvida que no segundo mandato do inominável, a gente deveria as coisas para inclusive acabar com o Conselho de Saúde. Então, vamos prestar atenção nisso. Estou chamando a atenção do Conselho, conselheiro, passando um ato, foi nessa papel assim, de conselheiro para conselheiro. É de conselheiro para conselheiro. Tem mais dinheiro. Somos conselheiros eleitos
Quem quiser vir prezar nosso sistema de saúde, e isso que a gente faz, eu vou parabenizar aqui a vocês da Dona Bahia, essa iniciativa de fazer capacitação, acho que é das funções principais dos conselhos, fomentar a capacitação para que cada vez mais os conselhos, os presidentes tenham efetiva consciência do seu papel. Explicar, temos solução, o Conselho Nacional de Saúde pega a gestão, a Conselho Nacional pega a gestão, para a gente continuar nessa linha de justiça. Obrigado. Obrigada, Maurício, ótima explanação. Agradeço também a professora Carla Teixeira, que veio aqui mais cedo. E à tarde vai estar com a gente de novo. A gente vai fazer uma pausa agora com o almoço, mais 1h30 a gente está de volta. Lembrando que a lista de presença já está no chat, então é importante, e a gente aguarda vocês aqui. A página vai estar aberta, a gente vai só colocar o áudio e almoçar, e 1h30 em ponto, a gente vai voltando.